Olá, boa tarde. Boa tarde. JC1 começa agora. A Polícia Federal suspende investigações que usam dados de Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A medida afeta inquéritos que apuram denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público. Determinação vem depois que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, atendeu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. 8 em 10 brasileiros reprovam a atuação federal na área da educação. Pesquisa aponta ainda que prioridades da pasta deveriam ser a criação de vagas em creche e a melhoria no salário e na carreira dos professores. As conquistas do esporte brasileiro na água. Gabriel Medina conquista a etapa sul-africana do Mundial de Surf e Ana Marcela é tetracampeã nos 25 quilômetros de natação na Coreia do Sul. E hoje o nosso assunto são os 50 anos da chegada do homem à Lua. O que ficou da pesquisa científica para o nosso dia a dia e quais serão os próximos passos da humanidade fora do nosso pequeno planeta azul? Pois é, Marte aí vamos nós, né? E o Cadu Cortez está no museu aí para saber das pessoas o que elas pensam desta conquista. Fala, Cadu. Olha, Aldo e Joyce, eu tô aqui no museu, mas eu me sinto na Lua, na Terra. As pessoas estão passeando, circulando, né? A gente está na época de férias, é o Museu Catavento e tem esse espaço Universo. Daqui a pouquinho eu vou conversar com elas, que as pessoas vêm aqui, tem até a pegada de Neil Armstrong. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, legal? Nas notícias internacionais, a ONU afirma em um relatório que o desmatamento na América Latina atingiu recordes nos últimos anos e é o principal desafio para atingir as metas do desenvolvimento sustentável. E nos 120 anos de nascimento do escritor Ernest Hemingway, um concurso mundial escolhe o sósia do autor de O Velho e o Mar. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição com um assunto que foi destaque aí ao longo da semana, né? A condição de trabalho de quem exerce sua atividade profissional através dos aplicativos. Olha só, o número de mortes de motociclistas que trabalham em serviços de entrega na cidade de São Paulo aumentou 32%, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. E recentemente, a morte por AVC do motoboy Tiago de Jesus Dias, de 33 anos, durante uma entrega de comida, chamou a atenção para as condições de trabalho desses profissionais. Diego é motoboy há 14 anos. Já trabalhou como entregador pelos aplicativos, mas se sentia quase um escravo. Você tem que comer, almoçar, aí tem a despesa com a moto, aí você colocar na relação não compensou, você tá na escravidão. Aí depois os aplicativos já começou a te dar tempo para você chegar até o estabelecimento. Se você não chega no prazo no estabelecimento, passa um minuto, ele te tira da tela e você não ganha aquela corrida. Alan sofreu um acidente grave enquanto fazia uma entrega via aplicativo. A empresa, segundo ele, só se preocupou em pegar a mercadoria para que outro motoboy finalizasse a entrega. Liguei, entrei em contato e eles não podem te dar suporte nenhum, né? A única coisa que eles fazem é vir outro motoboy do aplicativo para poder pegar a mercadoria e dar continuidade no serviço. E você ficou sozinho na rua, acidentado? Fiquei sozinho, na verdade, né? Quem parou mesmo eram os motoboys que estavam passando na avenida e me deram uma força, chamaram o bombeiro, o resgate, né? Para estar me socorrendo. Essa precarização do trabalho dos motoboys veio à tona com a morte de Tiago Dias, que passou mal na rua e não foi socorrido a tempo, nem pela empresa de entregas e nem pelo SAMU. Além disso, a CET já havia alertado para um crescimento de 32% no número de mortes de motofretistas no trânsito de São Paulo, desde que o desemprego levou para as ruas de todo o país quase 4 milhões de trabalhadores autônomos vinculados às empresas de aplicativos. Segundo os motoboys, a pressão pelos prazos e o pagamento de extras a quem entrega mais em menos tempo leva os motociclistas a desrespeitarem a própria segurança. Andar no corredor acima da velocidade, que já é, por lei, acho que é errado a gente andar no corredor, e a gente anda muito acima da velocidade no corredor. Duas das empresas de entrega por aplicativo assinaram um termo de compromisso com a prefeitura, onde dizem que vão suspender a bonificação por número de entregas e que vão colaborar com campanhas que estimulem uma maior segurança dos motoboys e uma redução no número de acidentes de trânsito. Para o DIEESE, que analisa as relações econômicas e de trabalho, a medida é positiva, mas é só o começo. Eu acho positivo
parar de fazer essa política de remuneração com base em metas, né? Porque isso coloca em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores. Agora, ao mesmo tempo, continua transferindo a responsabilidade, né? O custo, né? do exercício do trabalho para os próprios entregadores. A situação precisa ser revista e com urgência. Outro assunto agora, o ex-goleiro do Flamengo e Atlético Mineiro, condenado a 22 anos de prisão por assassinato, vai para o regime semiaberto e poderá dormir em casa. Pois é, olha só, 2 navios iranianos também estão parados no porto de Paranaguá, no Paraná, há mais de um mês. Sabe por quê? Por causa de sanções impostas ao Irã pelos Estados Unidos. Os cargueiros chegaram ao Brasil no início de junho, trazendo ureia, produto utilizado como fertilizante, e voltariam ao Irã carregados com milho. Sem combustível suficiente para a volta, a principal fornecedora do porto, a Transpetro, se recusou a abastecer as embarcações por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos ao país do Oriente Médio. O transporte de alimentos e remédios não faz parte da sanção. Mesmo assim, a subsidiária da Petrobras teme sofrer consequências. O Irã é um parceiro comercial importante do Brasil e o maior importador de milho do país, com 2,5 milhões de toneladas só este ano. A Justiça de Varginha, em Minas Gerais, concedeu ao ex-goleiro Bruno a progressão de pena para o regime semiaberto. Ele vai poder trabalhar durante o dia e voltar ao presídio à noite. Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio. O juiz responsável pelo caso considerou que ele está apto a voltar para a vida social e excluiu uma falta grave que havia sido imputada a Bruno no ano passado, após ele ter sido flagrado num bar na companhia de mulheres e usando o celular quando deveria estar trabalhando. A Ford vai demitir cerca de 750 dos 3.000 funcionários que trabalham na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, até o final deste mês. É o que diz o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. No começo do ano, a Ford já havia anunciado o fechamento da unidade e a saída do mercado de caminhões na América do Sul. A medida faz parte de uma reestruturação da empresa que anunciou o corte de 7.000 funcionários em todo o mundo para economizar 600 milhões de dólares por ano. A Ford não quis se manifestar. A maioria dos brasileiros reprova a atuação do governo federal na área da educação. Esse é um dos resultados da pesquisa feita pelo movimento Todos pela Educação em todo o país no mês passado. 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a educação no Brasil é ruim. Para 47%, ela piorou nos últimos 10 anos. Foram ouvidas mais de 1.700 pessoas por telefone fixo ou celular. Apenas 15% dos entrevistados classificam a gestão da educação pelo governo federal como ótima ou boa. Para 8 em 10 entrevistados, a atuação do Ministério da Educação é regular, ruim ou péssima. Em outra questão, mais da metade discorda da afirmação de que a pasta está enfrentando os reais problemas da educação. 14% concordam. A maioria defende 3 pontos que deveriam receber maior atenção na educação básica hoje: ampliar vagas em creches e melhorar sua qualidade, combater o analfabetismo e melhorar o salário e o trabalho dos professores. Outras questões apontadas como prioritárias pelo atual governo, como ampliação do número de escolas militares, acabar com a doutrinação em sala de aula e incentivar os alunos a filmarem os professores, não são vistos como prioridade. O Procon de São Paulo notificou o FaceApp e as empresas Google e Apple por causa do aplicativo que virou febre nas redes sociais. Google e Apple foram notificadas por disponibilizarem em suas lojas virtuais o aplicativo FaceApp, que simula fotos de pessoas daqui 40 anos. Segundo o Procon, as empresas devem explicar com qual finalidade são coletados os dados dos consumidores que usaram o aplicativo no celular. A entidade destacou também que a licença para uso do aplicativo contém cláusula que autoriza a empresa a coletar e compartilhar imagens e dados do consumidor sem explicar de que forma, por quanto tempo e como serão usados. E essas permissões não estão disponíveis em língua portuguesa. A empresa que desenvolveu o AppFace está sediada na Rússia e também entrou na mira do FBI, que deve investigar possíveis riscos à segurança e privacidade dos usuários.
Daqui a pouquinho a gente traz para você aí outras notícias, né, de Brasília, enfim, da política. Agora a gente entra no assunto de hoje. Amanhã é o 50º do pouso da Apollo 11 na Lua, que resultou nos primeiros passos humanos no satélite natural da Terra. E também em descobertas que fazem parte do nosso dia a dia por aqui. Pouca gente sabe, mas os tênis que amortecem nossas corridas foram criados a partir do primeiro voo tripulado para a Lua. Isso porque era necessário que os astronautas tivessem um calçado com amortecimento para andar sobre o solo rochoso da Lua, que lá descobriu-se que tinha uma camada grossa de areia. A tecnologia necessária para dar qualidade de vida durante a missão de 8 dias proporcionou ainda descobertas que usamos até hoje, como os marca-passos. Eles não conseguiam medir diretamente a quantidade de oxigênio disponível. Então, eles faziam uma estimativa baseada na condição cardíaca. Então, esses astronautas, os 3 no caso, eles foram para a Lua com um monitoramento em tempo real da condição cardíaca. E isso depois evoluiu para tecnologias mais modernas de marca-passo. E até a batata frita de saquinho surgiu por conta da missão lunar. A NASA teve que desenvolver uma verdadeira engenharia para processar os alimentos. O processo de desidratação e reidratação de alimentos de forma higiênica, de forma não contaminada, porque a própria água era reprocessada de dejetos humanos. E a segunda grande tecnologia é a tecnologia de purificação dessa água, que virou a tecnologia para tratamento de hemodiálise. E quando o homem finalmente pisou na Lua, exatos 50 anos atrás, as imagens puderam ser assistidas ao vivo em todo o planeta Terra, porque a tecnologia de telecomunicações que usamos hoje nas TVs e celulares também foi desenvolvida para isso. Na época, 600 milhões de pessoas acompanharam esse passo. No Brasil, mais de 40% das TVs estavam sintonizadas nesse momento histórico. Meio século depois, queremos voltar, e dessa vez para ficar. A ideia da NASA agora é mandar pela primeira vez uma mulher para a Lua e montar lá uma base de operações, tipo um escritório de coworking. A pesquisa e desenvolvimento de se conseguir chegar na Lua e fazer uma base lá vai ser um passo muito importante para depois a humanidade fazer o próximo gigantesco salto, que é chegar até Marte. Enquanto esse dia não chega, certamente novas descobertas virão. E muito mais gente vai estudar e pesquisar coisas aparentemente improváveis para conseguir ir além dos limites da Terra. Porque toda ciência e qualquer descoberta começam com um sonho. Então existe um grupo de empresas europeias que quer mandar um veículo autônomo para a Lua, para ir fazer uma exploração arqueológica no lugar onde o homem pousou. A gente sabe o quão importante a ficção e o sonho. Você primeiro tem que sonhar com essas coisas para depois se transformar em realidade. A ciência é movida por sonhos e por inspiração e por pessoas com gana de fazer a espécie avançar. Bom, e nessa semana em que falamos bastante sobre a chegada do homem à Lua, nós convidamos o Jacques Lepine, que é astrofísico e professor da USP, e o Salvador Nogueira, que é jornalista, escritor e que tem a coluna Mensageiro Sideral no jornal Folha de São Paulo, para falar mais sobre esses assuntos da caminhada e dos estudos do homem em relação ao universo. Não? Eu imagino que vocês lidam bastante com esse desafio de traduzir e aproximar esses avanços com a realidade das pessoas, né? Que é o que a gente viu na reportagem. Como é lidar com isso no dia a dia, na academia ou no trato das informações e levar isso para o jornal? Como que é essa aproximação? Jacques, primeiro. Bom, essa aproximação é em parte com os alunos de determinados cursos, né? Eles fazem perguntas. Já vi até aluno que não acreditava que o homem foi à Lua realmente. Aluno de física? Aluno, não. Aí já era fui dar uma palestra num curso secundário ali. Mas os de física... Mas ainda com a mesma dúvida. Eles fazem perguntas muito boas, né? Quer dizer, por que tem mares na Lua, né? A nave se pousou no Mar da Tranquilidade. Fala, não é um mar, na realidade é
um lugar onde a lava se espalhou, e isso acontece quando a Lua é cheia de crateras feitas por impactos de meteoritos, né? São lindas as crateras da Lua, vale a pena observar, né? E a gente consegue até estabelecer a ordem, essa veio depois dessa, porque uma está pisando em cima dessa, né? Então, retraçar a história do bombardeio da Lua por meteoritos, por exemplo, que também acontecia na Terra na mesma época, só que na Terra já foi tudo apagado pela erosão da atmosfera, e lá não tem atmosfera, então se conserva, né? Sempre tem perguntas muito interessantes e as pessoas vêm com pergunta, por exemplo, tipo, professor, o que é a realidade, né? Mas assim, aí é difícil de responder. Pergunta filosófica. Vai várias aulas até conseguir, assim, chegar numa determinada... Salvador, e no jornalismo, hein? Como é que é levar essa informação, essa mensagem sideral, como é o nome do teu blog aí, né? É assim, é acima de tudo um prazer e um desafio, né? Porque você tem uma gama de leitores que é ainda mais ampla e você não sabe exatamente, ao contrário do professor que sabe mais ou menos qual é o conhecimento prévio dos alunos, o jornalista está falando com um grupo tão variado de pessoas que ele tem que presumir que a pessoa realmente não tem uma informação avançada de ciência. E aí, traduzindo pedacinho por pedacinho para explicar todo o quebra-cabeça, né? E em termos de ciência, isso é um desafio em particular, porque a ciência é basicamente um prédio de tijolos, né? Normalmente, o cientista de hoje colocou o último tijolo lá em cima. Mas se você não entender como foi feita a parede, anterior, né? Fica mais difícil. Então, o desafio do jornalista é fazer isso e de uma forma interessante, de uma forma que o público seja fisgado já no primeiro parágrafo e aí queira conhecer a história toda, né? E tem uma coisa que nós trouxemos, inclusive, aí na reportagem, né? Algumas conquistas que ficaram para nós nesse dia a dia, porque para conseguir colocar, né, esses 2 astronautas, 3 na verdade, mas 2 que pisaram lá, a gente teve que, né, pesquisar muito. Alguns estimam aí que um avanço de 100 anos na pesquisa científica para conseguir colocar um homem lá, né? O que fica para o nosso conhecimento do dia a dia, professor? O que nós conquistamos graças a essa corrida espacial? Olha, tem muitas coisas, mas eu gostaria de focalizar, por exemplo, a questão da comunicação a grandes distâncias, né? Foi a primeira vez que a voz humana andou 380 mil quilômetros até chegar a gente, né? E isso no Brasil em particular foi possível porque a empresa Embratel tinha instalado ali em Tanguá, ao norte do estado do Rio, uns 60 quilômetros, uma estação terrena de recepção de sinal. E eles, digamos, ela foi inaugurada em fevereiro e a missão foi em julho, né? Mas essa mesma estação depois serviu para transmitir Copas do Mundo. Essa estação brasileira participou dessa transmissão? Ela não diretamente, quer dizer, a transmissão foi para os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos para lá e foi para as televisões do país todo, né? E é um feito, né, tecnológico. Essa semana nós ouvimos também falar sobre ir à Lua, chegamos à Lua e agora voltaremos para ficar. Como entender essa frase? O que há de previsão e planejamento para novas viagens tripuladas à Lua? Existe uma ambição muito grande de fazer esse retorno à Lua, né? Até porque é um ponto de parada meio que obrigatório antes de você fazer uma missão de longa duração como seria Marte, né? Para você ir até a Lua são 3 dias e meio, para você ir a Marte são 8 meses de viagem. Então é bom você se certificar de que a sua nave está funcionando direitinho antes de embarcar para uma viagem de 8 meses, que não dá para você fazer meia volta, né? Não dá para chamar o guincho. Então a Lua é um ponto de parada importante para testar técnicas, testar equipamentos, e é por isso, principalmente, que os países do mundo inteiro, dessa vez não só os Estados Unidos e a Rússia, mas muitos países têm como esse objetivo retornar à Lua. E pela primeira vez em muitos anos, parece que tem uma chance real de acontecer, porque nós estamos vendo uma queda nos custos da exploração espacial acentuada nos últimos anos. O advento dos foguetes reutilizáveis, aí a gente vê os foguetes da SpaceX que lançam e depois pousam de volta, isso tende a baratear muito o custo da exploração espacial. Então a gente já começa a falar em coisas como mineração de asteroides ou da Lua, esse tipo de aplicação comercial que na época do projeto Apollo era absolutamente impossível. Hoje começa a parecer concreto.
quando você tem esse tipo de coisa, é um sinal de que realmente, dessa vez, parece que a humanidade vai para ficar mesmo. Porque a gente sabe que, enfim, havia um interesse político, né, geopolítico, inclusive na corrida espacial, da Guerra Fria, né, no cenário da Guerra Fria, que fazia com que, de fato, o dinheiro fosse liberado para essas pesquisas. Depois disso perde o sentido e agora a gente vê a iniciativa privada se interessando de novo por isso, né? Exato. Um processo muito diferente. Né? Uma coisa que eu acho muito legal comentar, que ajuda também as pessoas a entenderem por que nós paramos de ir à Lua em 1972 e nunca mais fomos. Essa é uma pergunta recorrente. Então, né? é uma pergunta com que eu me deparo muito. E é muito fácil você entender isso quando você olha para os orçamentos. Então, para ir à Lua pela primeira vez, no auge do programa Apollo, a NASA chegou a gastar 5% do orçamento federal americano, ou seja, 5% de todos os impostos arrecadados iam para a NASA. Desde o fim do programa Apollo até hoje em dia, a média da NASA tem sido em 0,5%, ou seja, 10 vezes menos do que eles investiram. Com 10 vezes menos dinheiro, você faz 10 vezes menos coisas incríveis. Então é basicamente isso. Sem dúvida. A gente vai trazer agora colocar o Cadu Cortez nessa conversa, porque, assim como a gente comentou aqui, né, muita conquista científica ficou, mas também ficou, enfim, todo esse imaginário, esse cenário que encanta, né, tanta gente, numa exposição como essa que o Cadu vai mostrar em São Paulo. Vai, Cadu. É isso aí, Aldo. Eu estou aqui no Museu Catavento, nesse espaço, nessa seção que chama Universo. Então, o visitante, ele entra aqui e já tem essa imagem aqui. Inclusive, é uma foto da pisada do Armstrong, da missão Apollo em 1969. Tem outra foto aqui. Eu vou conversar com o Gabriel Lanzilota, que é um dos monitores aqui. Tudo bem, Gabriel? Que vai falar um pouquinho pra gente. As pessoas entram e já tem essa imagem aqui, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, essa imagem ela é incrível, porque quando o homem chega na Lua, foi uma das conquistas mais incríveis da humanidade. Foi o mais longe que a gente conseguiu chegar em todo o universo. Então, essa foto é muito simbólica, incluída essa pegada. Só 12 pessoas até hoje pisaram na Lua e essas 12 pessoas estão com o nome aqui. Esses nomezinhos. Em 6 missões, primeiro em 69, depois só em 72, depois a gente nunca mais voltou. Por quê? Questões financeiras. Mas já tem uma próxima programada aí. Tem uma próxima programada, uma irmã gêmea da missão Apollo, a missão Artemis, que está prevista para 2024. Legal. Obrigado, Gabriel. Vamos ver as pessoas aqui também, né? Como é que vocês chamam? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Gostar? Já tinha vindo aqui nesse espaço, Daniel? Sim, já é a terceira vez. Então sempre vale a pena, né? Encantador, é muito bom. Hoje, 50 anos do Homem à Lua, o que você pensa disso? Sim, agora sábado, 50 anos. Para mim é muito bom falar porque eu adoro astronomia, né? Então eu fico encantado com essa parte aqui, a primeira parte da entrada do Catavento. Para a molecada também é legal explicar, né? Sim, sim, sim. Muito bacana. Legal. Você, como é que você chama? Meu nome é Fabiana, é a minha primeira vez aqui. E aí, tá gostando? Tô gostando, maravilhoso. Gostaria de ir para a Lua, assim, ou você deixa com certeza? Com certeza, né? Fazer turismo lá seria interessante, né? Muito bom. Com certeza. Legal. Obrigado, gente. Boa visitação para vocês. É isso aí, no Museu Catavento, de terça-feira as pessoas não pagam, nos demais dias, ingressos da metade e meia custam R$5, inteira custam R$10. Mais informações é só entrar lá no site do Catavento. A gente volta com vocês aqui desse espaço que é realmente muito legal e vale a pena, Aldo e Joyce. Muito bem, obrigado, Cadu, pelas informações. Acho que uma das questões importantes também é como essa conversa sobre termos chegado à Lua aproxima as pessoas da ciência, né? Essa é uma pesquisa aí preocupante que saiu essa semana. 1 em 4 brasileiros duvida que a gente pôs os pés lá. Professor, como responder a isso? Eu acho que seria extremamente difícil montar um teatro assim, em que participam centenas de técnicos da NASA, participam jornalistas do mundo inteiro. Vamos fazer um negócio assim para fingir que fomos, mas não fomos. Isso vazaria, né? Não dá para controlar 5 pessoas numa mentira, dá, mas um universo assim é impossível. Essa é uma resposta. Mas eles deixaram equipamento lá, que até hoje a gente, por exemplo, eles deixaram um refletor para a gente usar laser e medir a luz de volta, então medir exatamente a distância da Lua. Bom, não sei se é essa missão, mas outras deixaram um sismógrafo, né, para ver justamente quando tem impacto de um meteorito, a propagação das ondas, então conhecer o interior da Lua. Tudo isso é ciência que se faz hoje. E o fato de não ter uma outra missão tripulada, isso não quer dizer que as pesquisas foram interrompidas, muito pelo contrário, né? Acho que isso também ronda o imaginário das pessoas, de acharem que
a pesquisa acabou, né, verdade, durante esse período. Eu acho assim, a gente pensa muito em termos de distância, né? Então, a exploração espacial tripulada, o mais longe que a gente foi a Lua, mas esse não é o único parâmetro. Tem, por exemplo, duração de missão, quanto tempo você passa no espaço. E aí você pega as missões hoje realizadas na Estação Espacial Internacional, que os astronautas passam 6 meses, tivemos uma missão de 1 ano. As missões Apollo eram 10 dias, 11 dias, eles logo voltavam, né? Então, é outro conjunto de desafios. E é importante a gente ressaltar que, por exemplo, se a gente quer ir a Marte, nós temos que aprender o que acontece com o corpo humano quando ele fica 6 meses no espaço, que é uma coisa que para a Lua não precisávamos. Então, assim, é um outro conjunto de problemas em que estamos trabalhando agora. Não quer dizer que a gente parou, a gente só mudou o foco. Vai falar mais ainda, né? A gente vai voltar já para falar dos próximos passos, né? Eu vou trazer agora mais notícias nacionais. Numa circular enviada a delegados em todo o país, a Polícia Federal determinou a suspensão dos inquéritos em andamentos baseados em relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que correm sem autorização judicial. Segundo a Polícia Federal, o motivo é evitar que futuramente essas investigações sejam anuladas. Não foi informada a quantidade de inquéritos afetados pela medida. Na terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal, sem autorização prévia da Justiça. Ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suposto desvio de recursos quando era deputado estadual, através de repasses feitos com o envolvimento do ex-assessor Fabrício Queiroz. O senador nega as acusações. Os dados apurados pelo COAF têm alimentado vários processos judiciais contra a corrupção. Um deles é o que apura o suposto recebimento de 9,8 milhões de reais pela empresa Lius, responsável pelas palestras dadas pelo ex-presidente Lula de empreiteiras investigadas pela Lava Jato. A defesa de Lula também nega irregularidades. Nesta quinta, Toffoli explicou que informações genéricas sobre contas suspeitas e o total de valores movimentados podem ser compartilhadas sem autorização da Justiça, mas informações detalhadas dependem da autorização de um juiz. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Toffoli defendeu a necessidade de se criar limites à atuação dos órgãos de controle e que houve o que chamou de sede de poder de instituições como o COAF e a Receita Federal. E pela terceira vez esta semana, o presidente Jair Bolsonaro reafirma publicamente a intenção de indicar o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Em transmissão ao vivo no Facebook, nesta quinta-feira, o presidente disse que pretende sim beneficiar o filho, mas que se trata de aprofundar o relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Na defesa de Eduardo Bolsonaro, o presidente disse ainda que, se quisesse, poderia colocá-lo como ministro das Relações Exteriores e mandar o atual ministro Ernesto Araújo para a embaixada em Washington. O Conselho Superior do Cinema é transferido da pasta da cidadania do ministro Osmar Terra para a da Casa Civil de Onyx Lorenzoni, que fica no Palácio do Planalto. Com isso, o Conselho passa à supervisão direta do presidente Jair Bolsonaro. O decreto de transferência foi um dos atos assinados pelo presidente durante a cerimônia dos 200 dias de governo. Recentemente, Bolsonaro fez críticas ao que chamou de ativismo do órgão, que é responsável por formular as políticas para o cinema nacional. O presidente disse que não pode admitir que filmes como Bruna Surfistinha, sobre a vida da garota de programa Raquel Pacheco, que teve mais de 2 milhões de espectadores no país, seja feito com dinheiro público. O governo adia para a semana que vem o anúncio da liberação de parcelas do FGTS para os trabalhadores. Havia intenção de liberar até 35% das contas ativas, mas a medida esbarrou nos interesses da construção civil, que usa os recursos do FGTS no financiamento do setor de imóveis, principalmente. Isso, a Caixa Econômica Federal, gestora dos recursos do FGTS, pediu mais tempo para implantar as mudanças. O governo também estuda a liberação do FGTS em parcelas anuais e não mais de uma só vez, quando o trabalhador é demitido. E daqui a pouco aqui no JC1 tem mais conversa sobre os objetivos e os planos de conquistas espaciais do homem. Já, já.
A ONU afirma num relatório que o desmatamento na América Latina tem aumentado. E ainda nas notícias internacionais, os sul-coreanos protestam e fazem boicote contra o Japão e uma corte na França pode chegar ao veredito sobre um dos piores acidentes marítimos da história 25 anos depois. Um tribunal em Nanterre, na região metropolitana de Paris, vai julgar hoje se o construtor ou a agência de seguro é responsável financeiro pelo naufrágio do navio MS Estônia, um dos piores da história e o maior desde o Titanic, deixando 852 vítimas fatais. O navio afundou durante uma tempestade quando cruzava a Estônia para a Suécia na madrugada de 28 de setembro de 1994. Apenas 138 pessoas sobreviveram. Mais de 1.000 pessoas, entre famílias de vítimas e sobreviventes, entraram com ações judiciais contra a agência Bureau Veritas e a companhia de navegação alemã Meyer Werft. Em 1997, uma investigação apurou se a força das ondas causou o rompimento de uma peça que travava uma porta, que abriu e causou a inundação do navio. As vítimas pedem mais de 40 milhões de euros em indenizações. Boicote Japão. Essa é a hashtag criada por consumidores sul-coreanos irritados depois que Tóquio restringiu exportações estratégicas para a Coreia do Sul. As tensões diplomáticas aumentaram depois que a justiça sul-coreana ordenou a empresas japonesas que indenizassem sul-coreanos por trabalhos forçados durante a guerra. O desmatamento na América Latina tem aumentado e a cobertura florestal vem caindo nos últimos 15 anos, segundo mostra o relatório O Estado das Florestas no Mundo, publicado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O relatório indica que entre 1990 e 2015, a área florestal mundial diminuiu principalmente nos países em desenvolvimento e particularmente na África subsaariana, na América Latina e no sudeste da Ásia. O órgão da ONU afirma que mais de 85 milhões de pessoas vivem em florestas tropicais, savanas e em seus arredores na América Latina. E cuidar das florestas será um fator chave para avançar rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, de volta ao nosso assunto da semana com o Salvador, professor Jacques. Quando a gente pensa nos próximos passos, né, as próximas conquistas que estão sendo aí anunciadas, né, como um objetivo do homem, o que esperar? Bom, colocar a estação na Lua, eu acho que é uma coisa factível e vai ser feito, né? Levar o homem até Marte, eu acho também que tá dentro da tecnologia atual. Então, mas não para botar uma estação permanente lá, apenas assim dar umas voltas e voltar, né? Marte tem muito interesse porque tem o mesmo tamanho que a Terra, tem temperaturas meio parecidas. A gente supõe que no passado pode ter tido vida também, quer dizer, vida a nível assim, microbiano, né? Mas tem muita procura dessas coisas, por isso que teve o robozinho andando quilômetros lá. Agora, fora Marte, eu não vejo assim, interesse de mandar homem para mais longe, ou outros lugares, porque os robôs fazem melhor. Tem uma missão prevista para 2005 que vai dar a volta de Mercúrio, né, em órbita circular. Mas para homem é muito inóspito isso daí, né? Nós que estamos construindo um radiotelescópio nos Andes argentinos, esse radiotelescópio é bom para observar aquela missão, fomos sondados lá se poderia ser usado, porque nosso radiotelescópio pode apontar para o Sol, né? Os outros não podem porque a luz faz derreter o equipamento que põe no foco primário e coisa assim, né? Então aí nós estamos em troca, é uma missão da ESA, a europeia e da NASA, né? E aí eles... Objetivo de observação. A gente observar justamente os detalhes da órbita, então tem interesse para estudos assim de conhecer a relatividade, se aplica aí essas coisas, né? Vários conceitos científicos que podem ser confirmados assim, né, através dessas experiências. Salvador, o homem em Marte, uma questão de tempo?
Pois é, dando um panorama geral do que deve acontecer, a NASA quer para 2024 voltar a colocar astronautas na superfície da Lua. Eu apostaria que vai atrasar um pouquinho, mas talvez até 26, 28 vai conseguir. E aí a meta é na década de 2030 levar o ser humano a Marte. Agora, quem corre por fora é a SpaceX, que está desenvolvendo lá um super foguete que eles querem realmente no futuro promover a colonização de Marte. E eles dizem que vão fazer o primeiro voo não tripulado para Marte em 2026. Então eles podem até chegar antes da NASA se eles cumprirem essa meta. O interessante vai ser ver essa corrida aí entre os programas tradicionais, as agências espaciais e o setor privado que pela primeira vez entra para valer na corrida espacial. Muito bem. Solta de novo aquela ilustração, aquele vídeo que a gente tinha aqui no LED. Eu acho que essa imagem talvez vale a pena resgatar. A primeira, da Terra redonda. Hoje em dia, me parece que é uma imagem importante a gente veicular. Olhando a Terra lá da Lua, gente, ela é assim, ó, é redonda, viu? Gente, muito obrigado pela informação, Obrigado, pela Salvador. discussão, a conversa, a troca de ideias. Valeu mesmo. Foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Joyce. Obrigado, Aldo. Obrigada. E depois do intervalo, a vitória de Ana Marcela, nadadora que é tetracampeã mundial em maratona dos 25 quilômetros na Coreia do Sul. A gente volta já. A gente volta falando de esporte. A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha venceu a prova de 25 quilômetros do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, disputado na Coreia do Sul. Pois é, os brasileiros ganhando, faturando nas águas, né? O Gabriel Medina também foi campeão da etapa do Mundial em Jeffreys Bay, na África do Sul. Essa é a 5ª medalha de ouro conquistada pela Marcela em mundiais, a 4ª nesta prova. Ana Marcela e a alemã Finian Wurhan, segunda colocada, se distanciaram bastante das demais atletas perto do final da prova. A brasileira não tomou conhecimento da adversária nem da forte chuva que caía em Gwangju e após 5 horas, 8 minutos e 3 segundos, bateu na linha de chegada. Essa é a 11ª medalha de Ana Marcela em mundiais. São 5 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Com a vitória, a brasileira também se tornou tetracampeã na prova de 25 quilômetros. A próxima parada da atleta será em Lima, no Peru, onde ela vai tentar a primeira medalha num Pan-Americano. Super conquista. Parabéns, Ana Marcela. E o autor de clássicos da literatura como Paris é uma Festa e O Velho e o Mar, Ernest Hemingway, é tema de um concurso pelo melhor sósia do escritor norte-americano. No próximo domingo, dia 21, se celebram os 120 anos de nascimento do escritor norte-americano Ernest Hemingway. E um bar no sul dos Estados Unidos repetiu um concurso para escolher o mais parecido com o autor de obras clássicas como Adeus às Armas ou Por Quem os Sinos Dobram. O concurso é promovido pelo tradicional Sloop Joe's, o bar favorito do escritor Ernest Hemingway durante os anos em que morou em Key West, na Flórida, durante a década de 1930. E os sósias de barba branca e roupa caque de pescador, junto com suas torcidas organizadas, encheram o local para disputar quem mais se parece com o autor de As Ilhas da Corrente. No total, 135 homens de todo o mundo estão na disputa pelo título de sósia de Hemingway. O concurso continua durante o festival Dia de Hemingway, que começou ontem em Key West, e o resultado final do mais parecido com o autor só deve sair no domingo. Que tal ler o Hemingway nesse final de semana, hein? Falar em literatura, não dá pra gente ir embora falando dos 50 anos da Lua sem poesia. JC1 abre sempre espaço para isso. Olha só, eu vou ler aqui o poema Satélite, de 1960, do Manuel Bandeira, que morreu em 1968, sem ver o homem na Lua, mas como é próprio da arte, já antecipava o que vinha pela frente. Olha só. Diz assim: fim de tarde no céu plúmbeo, a lua baça, paira, muito cosmograficamente, satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite.
A lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais, fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Vamos ler Manuel Bandeira. A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você.